A dica que eu tô limpo hoje, tá? Eu fui convidado aqui para fazer um pouquinho, aliás, para falar um pouquinho de feridas emocionais. E eu peço a ajuda de vocês, porque também é uma matéria na minha vida que eu venho aprendendo e sei que vou aprender muito mais ainda. Porque só eu mesmo posso aprender com ela. Não, outras pessoas podem me trazer a informação, mas só eu consigo identificá-las e pontuá-las e assim conseguir um processo de evolução. Para a gente poder dar início a essa reunião, eu queria falar de um pouquinho de um processo de uma criança, processo de percepção, tá? Aí eu vou pedir a ajuda de vocês, pode ser? Pode. Por exemplo, uma criança de 9 meses a 2 anos, né? O que ela faz para pedir as coisas, quando ela tem uma necessidade, quando ela está com fome? Quais são os recursos dela? Chora. Então uma criança de, eu peguei até o giz ao canetão. Uma criança de 1 a 7 anos, ela tem um recurso de chorar, isso? Chorar. De 7 a 14 anos, qual que é o recurso que ela encontra para poder adquirir as coisas que ela quer? Os seus desejos. Ela pede. Ela já tem argumento, certo? Então vamos pôr aqui, ó. Uma criança de 1 a 7, ela quer um doce, e ela já comeu esse doce hoje, depois do almoço. E tem uma regrinha básica que não pode comer mais o doce. Mas ela sabe onde está o doce, né? E ela vai aonde? Chorando. Às vezes você esqueceu, ela tá ali, ó. Ah, não é isso? Que ela quer o doce. Não é isso com 7 anos? E aí esses são os recursos dela. Você vai lá, dá um corretivo, ela volta. Você vai lá, dá um corretivo, ela chora. E muitas vezes você cede, dá o doce. Ou muitas vezes ela entende que você tapeia ela com outra situação. Estou falando isso que eu sou muito pai, eu vivo essa vida. Muito legal. De 7 a 14, ele já tem percepção, ele já tem argumento, ele já reconheceu, ele já tem informações. Ele sabe que o doce é errado, ele sabe que tem regras já, não sabe? 7 a 14 anos. E o que ele adquiriu de recurso agora? Que ele teve um estado de percepção agora das coisas, não teve? Ele adquiriu recurso, ele adquiriu conhecimento. Então agora ele vai chegar em você, ele não vai falar assim, ó. Ele não vai falar, eu quero doce. Ele vai falar, posso comer mais um doce? Tô com uma vontade hoje, é só hoje. Vai emocionar. O que ele adquiriu? Opa, ele tem argumento agora. E aí você vai lá, vai falar, não pode. E aí ele vai fazer birra, porque ele tem 7 anos. Né? Você não gosta de mim. E se tiver um irmãozinho vai falar, acho que pra ela a senhora dava. Entendeu? Ele vai jogar, ele vai ter argumentos de percepção, porque esses são os recursos dele, né? E assim vai. Você não deixa ele sair de casa, você tem receio, ele é seu, né? Vamos falar de adolescência, né? Poxa, na escola, nossa, e agora tem um amiguinho lá na escola, e agora quer sair, será que é amiguinho mesmo? E aí, essas formas de recursos deles, eles vão se evoluindo, e você muitas vezes tem que até se atualizar. Eu estou trazendo dessa forma que aqui tem filhos e tem pais. Então fica mais fácil de perceber, né? Então a gente entendeu o estado de percepção de uma criança, certo? E esse estado, ele continua de 14 a 21, onde se cria a maturidade. Eu não passei todo esse estado. Porque eu não passei, todos passaram por esse estado, mas eu não acompanhei esse processo de crescimento, de percepção e também de recursos. Por quê? Porque o estado normal, eu vou aprendendo, eu vou tendo responsabilidade, eu vou encarando os nãos da vida, eu vou encarando de uma certa forma os traumas. Porque a vida ela é cheia de não, ela é cheia de regra, né? Em muitas situações ela gera traumas. O que são traumas? Mágoa, esgoto. Trauma é uma coisa que teve um impacto na sua mente que foi pesado o suficiente de ficar
gravado lá de uma forma que não é simplesmente uma coisa que dissipa e se... Legal, mais ou menos isso. Eu não consigo falar, a verdade é essa, que é um trauma. Então eu vou trazer ali, ó. Por isso eu pedi a caixinha. Vocês vão entender melhor. Eu quero trazer apenas a informação e vocês refletem em cima dela. De 14 a 21, você adquire recursos com responsabilidade, você encara realmente a sociedade, você encara a vida realmente. É assim que eu consigo transmitir, você consegue encarar a vida, você consegue encarar não, você consegue encarar a traição, você tem que engolir sapo de patrão, você se fere várias vezes em relacionamentos. Só que nós temos o privilégio de ter uma tolerância emocional e de superar. Mas nós aprendemos com a dor, não é? Não é aprender com a dor? O adicto, então, sensacional. Como eu não passei esse processo? Por que eu não passei esse processo de maturidade? Porque eu me interferi com o uso. Ele deu para mim anestésico, porém, vamos supor, dos 14 aos 15 anos de idade, eu, Marielson, eu comecei a arrumar alguns empregos. Eu perdi o emprego, eu não sentia dor, porque eu ia usar, eu ia pro bar, eu ia pra balada. Eu perdi um relacionamento, ele não doía tanto, a nível de eu encarar ele de verdade. Eu perdi um relacionamento, primeiro eu ia fazer o meu ritual anestésico. Depois eu voltava e falava, puta, perdi. Você entendeu? E aí, ao longo do tempo, eu comecei a adquirir alguns recursos. Mas para que vocês entendam tudo isso, eu só queria que vocês entendessem um pouquinho de percepção ao longo prazo. Lembra que eu estava falando desde a criança até 21 anos de idade, 30 anos? O que fazer do que fizeram com você adulto? É isso que a gente vai entender agora. O que fazer do que fizeram com você adulto? Por quê? Porque a minha formação hoje, o meu caráter hoje, ele vem do que eu encontrei na infância. Ah, mas espera aí, você na infância teve lá um pai que roubou, a mãe que roubou, então você virou ladrão? Não, mas isso me gerou alguns traumas mal resolvidos da infância. Então, isso trouxe para mim, de uma certa forma, sequelas. Vamos lá? Vamos falar de um tipo de sequela? Por exemplo, uma pessoa que no caso, ele tem um pai, ele tem a mãe. A mãe é uma mãe amorosa, é um pai presente. Esse pai brigou com a mãe. O filho não tem nada a ver, ele continua amando o filho. Só que ele já saiu de casa. De uma certa forma, ele já não tem mais tanto contato. A mãe, ela deixou de ser agora a mãezinha. Agora a mãe, ela é a responsável pela casa, até nível financeiro. Então, de uma certa forma, ele ficou sem o pai e sem a mãe, porque a sociedade, infelizmente, fez isso. Você entendeu? A culpa não é nem de um e nem do outro, só que ele ainda não tem tanto preparo psicológico para entender isso. Então agora ele não tem mais uma figura paterna, uma presença de autoridade, ele tem uma mãe que já não é a mãe, olha só que desfuncional que ficou. Alguém tem culpa na história? Tem culpa, mas já ficou desfuncional, não ficou? Então, não ficou desarrumado? O que eu estou querendo dizer é que isso é uma coisa natural da vida, que não tem culpados. Todos passamos processos, talvez iguais, diferentes. Pode falar, me desculpa. Desculpa, Gabriel, a dica do Limpo só por hoje algumas 24 horas. Não é uma culpa, mas corrija-me se eu estiver errado, mas pode ser uma parcela de culpa, né, da doença, que é, comigo, vou falar de mim. Desordem expressiva pós-traumática é o que causa, certo? Tá, é que na verdade o que acontece, ó, a gente vai chegar nos traumas. Nós temos uma herança genética. Essa herança genética, ela é do quê? A gente vive com um estado de alerta ligado, não vive? Ainda mais no dia de hoje. Vamos falar de algo atual. Você tá andando aqui na rua, pá, pum, né? Tá à noite, escurão, você virou, vê uma sombra ali. Não é? Estado de alerta? Não é normal isso? Isso é desde a idade da pedra, né? Olha lá, o homem da pedra, ele vivia dentro da caverna. Então ele saía para fora porque ele vinha
né? Porque ele precisava sobreviver, ele precisava viver, ele tinha que ir para fora. Só que naquela época ele tinha que encarar os monstros, né? Quem que eram os monstros? O dinossauro, não era? Ele tinha que competir com os dinossauros para sobreviver. Olha só, que coisa louca, e é real. A gente não acredita nisso, mas é real. Só que ele tinha um alerta, porque ele não tinha percepção. Como que ele sabia que o bicho mordia? Ele não era racional ainda. Você entendeu? Só que ele já tinha um estado de alerta. Uma coisa maior que gritava, uma coisa que fazia muito barulho já. Você entendeu? Isso já vem da pré-história. Certo? Os dias de hoje, olha só aqui, ó, proteção. É a caverna dele. Porque quando o bicho pegava, para onde voltava? Para a caverna. Normal, né? Hoje, vamos falar de hoje. Essa caverna hoje ela é emocional. Por quê? Hoje nós encaramos alguns conflitos conosco mesmo e nós não conseguimos resolvê-los. E como a gente não consegue resolver, ao meu modo de pensar e entender, nós voltamos para dentro da nossa zona de conforto. Porque é melhor eu viver do meu jeito, por mais ruim que seja, do que encarar algo novo. Porque eu tenho medo que o novo seja pior. Por quê? Principalmente o adicto, né? Principalmente o adicto. Mas as nossas dores, os nossos traumas, ou eles estão no passado, ou eles estão no futuro. Para que nós consigamos encontrá-los, nós temos que entender primeiro os nossos sentimentos. Porque senão a gente não vai conseguir encontrar nada. E é deles que nós fugimos muitas vezes. Nós estamos voltando para casa de novo, ó. Voltar para casa. Então você tem hoje aqui, ó o dinossaurão, ó, a rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação, a traição, tudo que te machuca, a dor, porque a dor é isso, tá? É um conjunto. Feridas emocionais. Que era o que a Cida estava até comentando, né? Eu acho que vocês escutaram alguma coisa, né? Existem as 5 feridas emocionais, que é a rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição. Elas são geradas por algo. E elas têm um reflexo também de recursos, que acontece naturalmente. Aí eu vou pôr aqui o que são traumas para que nós possamos entender um pouquinho melhor, tá? Porque se você me perguntar, eu vou saber falar alguma coisa, mas precisamos entender o que realmente são traumas. O que são traumas? O trauma é usado para definir ou descrever as lesões causadas por um evento que gera um ferimento de maneira inesperada, ou seja, envolvem danos causados por acidentes diversos, violência ou agressões, que podem ocasionar feridas graves e afetar órgãos, de modo que precisam ser tratados de forma ágil por. Entenderam o que são traumas? Entendeu o que é trauma? Depois vocês escutam de novo. E aí o que acontece? Esses traumas, eles acontecem de uma forma onde a gente não percebe. E aí nós temos que adquirir uma força interior, voltar para nós mesmos para conseguir suportá-lo. E aí começamos a criar recursos internos. O que são recursos internos? Por isso que aqui está, você é o seu melhor terapeuta. Só você vai adquirir esses recursos. Rejeição acontece quando o nosso querer é negado. Vamos supor lá, você com 10 anos de idade, brincando na escola lá, você sempre vê o pessoal jogando bola e você tem vontade de jogar bola, e aí você vai lá e quer jogar bola, e o pessoal sempre escolhe todo mundo e você não tá no jogo de futebol. E aí você tenta se encaixar ali mais tarde, ali numa amarelinha, não sei, só que você já percebe, eu estou dando um exemplo do futebol, mas isso acontece dentro da família,
Muitas vezes ali a festa, o amiguinho, os priminhos que se envolvem mais, você não tá ali envolvido. Ou você é uma pessoa mais quietinha no seu mundo. E aí as pessoas começam realmente, né? Você na verdade não fica social. Então o que acontece? Uma pessoa que começa a ter uma sensação de rejeição, ela começa a ter uma sensação de rejeição. Não é que ela é rejeitada. Não foi porque você não jogou lá o jogo de futebol que te rejeitaram. Eles só acham que você joga bola mal. Mas, imagina eu falar, sério? Poxa, mas, né? Faz sentido. Sou mó legal, cara. Você entendeu? Porra, mano, parece que eu acho que eles têm alguma coisa comigo, mano. Entendeu? E aí você começa a ter a sensação de ninguém gosta de mim, você começa a ficar mais só, você fica em processo de solidão por querer estar em solidão. E aí você começa a adquirir os recursos internos. Quais são os recursos? A criatividade. Você vai tentar encontrar meios, né, de não ser rejeitado. Pode ser através das conexões. Quais são as conexões? As conexões. Você não joga bola, você joga bola ruim, mas agora você vai chegar ali e vai falar, vamos arrumar a rede aqui e tal. Não, porque eu tô aqui agora. Porque você precisa ser. Isso é normal. Você agora é dessa forma. Você é uma pessoa criativa, né? Eu tô falando de um pequeno recurso, mas são vários. E esses recursos, eles são causados pelo trauma. Esse trauma, ele não é de agora. Esse trauma já existe, ó. Pode falar. Ação, deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel, novamente. Não para pular um pouco para cima, mas muitas das vezes eu vejo isso daí, eu não estou conseguindo encontrar assim, um pensamento para me ajudar. Eu preciso dar uma ajuda sua, que talvez pode até ajudar o grupo, né? Veja bem minha pergunta. Eu tenho 10 de internação, sou terapeuta formado de internações, né? Já coordenei essa casa, eu sei muito como funcionam as coisas. Menos esse negócio de trauma, que eu nunca entendi até hoje. Porque é tanta coisa de trauma, mas o que eu vejo aí é que eu não sei como que trabalhar um trauma. Então, nós negação não é, né? Nós estamos falando agora. Um trauma, ele causa uma ferida. Ó, vamos lá. Certo. Vamos lá. É super simples, ó. Bati o pé na parede, puf, o dedão inchou. Certo. É um trauma. Com certeza. Eu tenho que cuidar dele. É isso? Sim, basicamente. Eu jamais vou conseguir encontrar o seu trauma, só você mesmo, porque só você sabe onde você bateu o seu dedão. Mas como que eu vou conseguir trabalhar esse trauma? Vem descobrindo. Você tá tendo a informação. Quando eu tenho a informação, olha a percepção lá do 7 ao 14. Agora você tem percepção. Certo. Então você vai... Peraí, mano, eu sou como? Eu sou um cara... Você vai escutar a palestra, você vai ver, observar, e depois você vai ver com qual um ferido emocional eu me identifico. Ou eu me identifico mesmo, ou não. Quem falou que todo mundo tem que ter trauma? Entendeu? Sim. Às vezes o seu trauma é buscar um trauma. Querer um trauminha pra viver. Não, entendi. Entendeu? Pode falar. Boa noite a todos, meu nome é Leandro. Você entendeu? Depois... Sim, Vou não. agregar, não quero tomar reunião, mas... Imagina. Já estamos eu vou agregar, ajudar também os demais, embora eu fique com ele, eu posso trocar ideia com ele depois, mas isso pode ajudar outros também, então eu vou aproveitar e falar. Eu sofri com um trauma que, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui abusado sexualmente pelo vizinho várias vezes. Né? Foi uma coisa que mexeu muito na minha cabeça. Em resumo, foi um trauma. Foi tanto um trauma que meu cérebro criou um vídeo de meu pai indo lá e batendo no cara, e eu vendo da janela, que eu fui descobrir com 33 anos de idade que isso nunca aconteceu, porque minha mãe nem falou pra ele. Aí quando ela falou pra mim, não, peraí, você nunca falou pra ele, então... Mas ele foi lá embaixo e bateu. Então foi lá que eu tive um choque de ver como o cérebro estava tentando me proteger do trauma, tanto que criou uma memória na cabeça. Meu pai descendo lá, pegando o cara e batendo no cara. E nunca aconteceu isso, porque ninguém falou pra ele. E você gerou o quê? Que sentimento? Aí aconteceu, com muitos anos, para responder a pergunta dele, eu comecei a simplesmente dar atenção e entender isso.
Só o fato de ele começar a dar atenção nisso e ter um desejo de tentar resolver isso. Não estou falando que eu tenho um desejo. Não tem. Mas começa por aí, simplesmente. Ó, entendi, senão eu perco o foco. São vários traumas, e aí, claro, né? Então hoje eu estou bem resolvido com isso aí. Aí você tem que entender o seu sentimento primeiro. Ó, esse trauma aqui, eu acho ele muito legal. Por que você acha ele muito legal? Porque sou eu. Eu me identifico muito com ele. É o trauma do abandono, né? Do desamparo. Na verdade, o que acontece? Eu acredito que há muito tempo atrás possa ter acontecido alguma coisa onde eu me senti, né? Assim, de lado, de escanteio. Teve uma temporada na minha casa onde a minha mãe acolheu muita gente. Eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Eu tava pensando nisso hoje, lendo isso daqui. E tinha umas 10 pessoas na minha casa. Então minha mãe não conseguia mais dar atenção pra mim, como a criancinha da casa, 7 anos, 6 anos. Porque ela acolheu os meus tios tudo. Ela tem culpa? Ela não teve culpa. Não, acolheu a família, estava precisando e tal. E de uma certa forma eu acredito que possa ter sido daí. Olha só, eu me estudando. Eu acredito que. Mas enfim, né? É uma pessoa que se sente desamparada. É uma criança que busca atenção, né? Você sabe aquela criança lá que você está aqui assistindo televisão, ela tá ali, não tem amigos, daqui a pouco ela vem com um carrinho. Te dá um carrinho. Você cata o carrinho, dá uma balançadinha, ela vai lá e busca outra coisa. Né? Tá desamparada. E aí, qual que é o recurso? Nossa, o recurso é a comunicação. Por quê? Através da comunicação, ela não vai sentir mais abandono. Porque agora ela é comunicativa. Mas agora ela é comunicativa a nível dela querer falar com todo mundo. Ela entra na feira e dá bom dia pros feirantes. É verdade, ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa que se dá com todo mundo. Você tá entendendo? Ela é boazinha, porque ela é comunicativa, ela não quer se sentir abandonada. Então se você falar assim pra ela, puxa, tô com sede, sede? Né? Porque, puxa, que cara legal, né? Mas é só o meu abandono falando. Eu tenho essa necessidade não pra você, mas comigo. Você entendeu? Ela é comigo essa necessidade, ela não é com você. Atração e conexão, porque claro, se eu tenho bastante conexões, eu tenho pessoas próximas de mim. Se eu tenho pessoas próximas de mim, eu não me sinto abandonado. Tudo isso é legal? Poxa, é legal. Então quer dizer, esses traumas faz você ter percepções maduras e saber lidar depois com situações? Não é isso que está aparecendo? Porque no começo eu comecei a entender isso também. Cara, esse daqui é muito show de bola. Quem se identifica aí com o manipulador? O outro ali fez assim, ó. Aliás, realmente a manipulação tem 3 anos e 2 meses limpa, né? Então, quando eu queria viver, é verdade, eu manipulava de um jeito tanto que realmente isso aí combinava comigo. Pensando antes de saber manipular. Verdade. Graças a Deus, só por hoje, estou 3 anos e 2 meses. A informação para mim da manipulação, ela chegou muito complexa e eu não consegui traduzir. Então eu estou sendo bem honesto em falar. Posso traduzir um pouco depois? Mas falar como ferida dela, eu consigo entender só o lado do recurso. Porque eu sou manipulador. A manipulação é tipo uma chantagem? Claro que é. Chantagem, certo? A manipulação, ela é uma necessidade de atenção. Só que não de só que não de quem você é do personagem que você interpreta, tá? Por exemplo, tá bom, vamos fazer uma coisa básica, vai. Você usar a noite toda, beleza, você tá um pouquinho mais sujo, você parar no farol, abrir a porta do carro e falar, dá R$1. E você faz a cara do mendigo ali ainda. Eu já vi fazer isso, não é? É ou não é? Não acontece naquele momento? Vestimos personagens. Porque quando você está manipulando, você não está sendo você mesmo. Você sabe disso. Hoje você não quer mais manipular, porque você não precisa.
Manipulação. Vale que tem, ele vale o que ele tem, o que ele tem. O manipulador. Por que ele vale o que ele tem? Porque ele vive de negociação. Manipulador. Ele não tem uma vida pacata, tranquila. Ele sempre tá aqui, ó. Pá, com aqui, pá, pum. E de uma certa forma, ele gosta dessa plateia. Você pode perceber que todo manipulador está no centro do palco. É a pessoa mais conhecida da clínica, é o mais legal, é o mais... É o que mais interage, porque ele é um grande negociador, ele quer atenção. Eu tô aqui, certo? Eu sou o cara. E outra, ele entra tanto dentro desse personagem que ele só tem isso a oferecer. Então ele precisa oferecer isso pro outro, porque senão ele perde o centro do palco, que ele vive da atenção, ele precisa de atenção. Dependência afetiva. A gente está falando de um problema de manipulação a nível de manipular, para mentir, para enganar. Agora eu estou falando de uma manipulação limpa. Está entendendo? Ela acontece limpa. Né? E ela acontece de uma forma gostosa. Não é aquele ato mais de enganar para usar droga. É uma coisa que eu poderia ir ali, conversar e falar, vamos fazer isso, isso, isso. Eu olho para ela e vou falar, pô, é gostoso, vou fazer isso. Porque daí ela vai, eu tô ligado que ela vai falar para me fazer isso. Controle, que a gente controla. Quem manipula, controla, não controla? Fala, uma máscara. fala, caramba, consegui o que eu quis, ó. O veneno até escorre. É manipulador, porque ele tem essa necessidade, né? E assim, ó, o comportamento, infelizmente, né? Ele é interesseiro. Eu falo infelizmente porque eu tenho muito isso e eu trabalho muito isso. Entendeu? Ele tem um comportamento interesseiro, porque a pessoa só manipula com interesse. Você já viu alguém manipular sem interesse? Vou ali tentar enganar o Maicon pra nada. Ele quer sempre alguma coisa em troca. Então é um comportamento interesseiro. Eu sou manipulador, você é interesseiro. Sim. E bastante ainda. Acredita na própria mentira, manipula sem... Tipo, tem uns que acreditam na própria mentira, sabe? E tem uns... Manipula sem querer. E bem-vindo, a gente está saindo da mentira aqui agora. Comportamento interesseiro, legal, não é legal? Achei super bacana. E esse daqui é o da humilhação. Da pessoa que teve lá algum trauma da questão da humilhação. Às vezes é uma pessoa que o pai era muito, sabe, autoritário, aquela mente meio generalzão. Então você faz tudo errado, sabe? Não faz nada certo. Então a pessoa já veio com esse... Ou se não, queria que você... Porque a sua família inteira fez enfermagem e você não faz nada, então... Sabe? A sua sensação, né, é de humilhação. Então, isso pode ter acontecido lá atrás. Não, talvez eu não esteja sabendo explicar direito. Mas o que ocorre? Essa dor da humilhação é a dor do fiz errado. É a do hoje no processo adulto. Porque todos esses traumas que eu estou comentando com vocês, isso aconteceu na adolescência, na juventude. Tá? Hoje eles são reflexos. Toda vez hoje que acontece alguma coisa que te traz a sensação de humilhação, vem esses pensamentos: puta, eu só faço merda. Nossa, de novo, eu não consigo concluir nada. Puta, tudo que eu faço dá errado. Né? E qual que é o recurso? Porque você não quer ser mais esse. Organização. Você pode perceber que essas pessoas que são mais assim, né? Você vê que são pessoas mais acanhadas, mas até introvertidas, né? Por causa dessa sensação de humilhação, elas são muito organizadinhas. Porque ela tem que ser organizada. Porque ela quer mostrar agora que ela é certa. Que ela quer mostrar que ela é útil, que ela não quer errar mais. Que ela não quer não ser nada mais, não fazer besteira. Porque a sensação é de eu faço só merda. E se chega uma pessoa, vai para essa pessoa, ela foi lá e lavou a louça da cozinha na clínica. Essa pessoa que já tem essa dor, esse trauma de humilhação. E a pessoa chega lá e fala:
Nossa, o prato tá cheio de banha. Ou você faz ela ficar em depressão, ela não vai te falar nada. Ou você vai fazer ali para uma depressão, ou você vai sair para tomar um café e vai voltar e vai estar até o chão lavado. Porque daí ela vai pro recurso. Ou ela vem para dor, você conseguiu entender? Ou ela vai pro recurso. A dor é o quê? Ela vai largar o prato ali e fala, nunca faço nada mesmo. E no outro dia, vamos pra... É uma coisa, nossa, vai falar, nossa, tá fazendo charminho por causa da louça. Olha só a nossa visão. A pessoa tá lá no quarto, lá, não. É pra reunião? Não, não vou não. Deixa pra lá. Entendeu? Traumas. Tudo isso são reflexo de traumas. Onde apareceu essas feridas emocionais, que são essas 5, todos passamos esses processos. Só que amadurecemos com esses processos. O dependente químico, Mariel, se ele parou no meio desse processo em algum lugar, ele foi crescendo, né, fisicamente, mas mentalmente ele não amadureceu. Você entendeu? Ele não tem recursos hoje adulto. Não tenho recursos de acordo com a minha idade, da forma que eu deveria ter. Eu não tenho esses recursos mentais. Eu surto. Identifico. Entendeu? Surto. Se eu tenho medo, eu tenho muito medo. Para. Eu preciso que alguém me fale, dá para ir? Eu volto a ser criança em momentos de muito impacto. Eu vejo que lá dentro tem aquela, sabe? Eu falo, meu Deus do céu. Parece que eu estou entrando numa caverna escura. Eu falo, vou? É ou não é? Não temos essa sensação? Identifico, exatamente. Por quê? Porque a maturidade hoje ela não é adulta. Não, dá pra ir, é escuro, mas não tem bicho. Ainda é escuro. Será que não tem aranha? Entendeu? A traição. O que é a traição? Pior coisa do mundo. Ausência de confiança. Isso é a traição. Falta de valores. Medo. Por que falta de valores? Porque a confiança, isso aqui eu peguei hoje com a Cida, né? Já vem da palavra fiança. Confiança. Você confia nos valores do outro. Você confia no caráter do outro. Você confia. Confio. Pode ir que eu confio. Fabiana tá pegando a sua filha e tá saindo, Mariel, lá pra água do mar, lá, ó, tá indo lá. Eu confio. Por quê? Porque eu sei que ela não vai até o fundo. Entendeu? Confiança. Ó, o Maico pegou a sua filha e tá indo pro mar. Corre lá e pega o Maico. Porque eu não confio. Nunca deixei o Maico levar a Clarinha na água. Então, confiança, valores. Quando você perde isso, você começa a ter ausência de confiança. E a ausência de confiança não atrapalha o outro. Atrapalha você, porque ela te gera medo. E ela te gerando medo, ela te gera competitividade. Você começa a disputar com as coisas por ele. Se for num relacionamento, por exemplo, tem uma terceira pessoa que não existe. Está na cabeça dela ou está na minha cabeça, essa terceira pessoa. Você está se arrumando demais por quê? Poxa, eu estou indo ali na vendinha. Ah, mas está muito arrumada. Por que você não se arruma assim para ir na vendinha comigo? Não tem ninguém. Mas aí, você viu alguém? Mas não tinha alguém já? É ausência. Podemos ter uma traição passada. Vamos lá que Joaninha, 17 anos de idade, casou com Joaninho. Os dois Joaninhos ficaram um ano junto. Joaninho foi e traiu a Joaninha. Joaninha foi embora. Joaninha foi embora. Joaninha encontrou agora o Judinho. E aí a Joaninha com o Judinho estão fazendo uma relação legal. Só que a Joaninha tem um trauma ainda lá da outra relação. Então, ela ficou com recurso de competitiva, ela ainda tem medos, ela ainda tem ausência de valores daquele trauma passado. Só que os recursos que ela adquiriu daquele trauma, ela está usando nesse novo relacionamento e não tem nada a ver. Só que ela está usando. Por quê? Porque o cara fala, eu vou sair porque hoje, 9 horas da noite, tem um futebol. Você fala, aquele outro filho da puta começou a me trair assim. Né?
Eu já tô com macaca véia já. De novo não. Ó, não é? Por quê? Falta de ausência. Isso acontece dentro de uma empresa. Eu tô falando de relacionamento. Tô falando de um casal. Mas a gente deu um exemplo porque é bem visível, né? Mas isso acontece dentro de uma empresa, isso acontece entre amigos, vai se perdendo a confiança. Vai se, vamos lá todo mundo aqui, faz aqui, junta aí o dinheiro, tal. Com quem deixou o dinheiro? Com o Michael não. Deixa, né? Por quê? Não sei. Você entendeu? Acontece. Quem que é a pessoa de confiança de ficar com a chave do escritório? Quem que é a pessoa que pode pegar o carro? Por que a outra não? Porque a ausência é de confiança. Criou alguma neurose, algum trauma. A pessoa me chega aqui e fala, eu era o coordenador, agora eu não sei mais. Você fez merda, ausência de confiança. Não é? Virou trauma. Que trauma? Você pulou com o botijão de gás e foi embora. Você quer o que ainda? Você quer pegar a chave da casa de novo, mano? É verdade, eu tô fazendo essas falas brincando porque pra gente entender. O uso interferiu o processo. Por quê? Porque hoje não era para estar tão aflorado esses recursos dessa forma. Porque esses recursos nos ajudou a chegar até aqui. Foram eles que fez a Fabiana, o Marielson, né? Chegamos até aqui através desses recursos, porque é uma herança genética e o nosso processo é de evolução. Toda vez que sentimos dor, criamos um estado de percepção, olhamos e arrumamos um jeito de sair dela. É ou não é assim? Se algo está te machucando muito, você olha e fala, opa, não dá mais. Descobri o momento. Eu venho buscando esses momentos aonde que aconteceu. Só que hoje, eu sei que passados eu não vou conseguir lembrar mais. Só que hoje eu vou conseguir, pelo menos tentar. Eu vou conseguir olhar e falar, poxa, eu acho que deve ser um momento. Porque eu tenho percepção. Aonde vai acontecer esse processo da ferida. Por exemplo, aonde a Fabiana vai se arrumar demais, eu vou olhar e vou falar, vixe, é só minha ausência de confiança. A minha maturidade. Por que eu estou tentando fazer isso hoje? Porque eu estou tentando tratar o Marielson de 17 anos. Que eu tenho que olhar para mim, por isso que eu estou falando, que você é o seu melhor terapeuta. Só o Marielson de 37 anos de idade vai conseguir conversar com o Marielson de 15. Você não vai conseguir conversar com o de 15, você vai conversar com o de 37, porque você não conhece o de 15, mas eu conheço. Você entendeu? Então quando acontecer esse processo, né, de humilhação na minha vida, ou de abandono, que eu já percebi, eu falo, peraí, será que esse é o caminho? Será que eu não estou fazendo isso só para suprir uma necessidade de dor, de carência, de atenção, ou agindo com mais maturidade? Vou suportar dessa vez, vou tentar agir com mais maturidade e vou fazer um treino. Porque essas reações, elas já são automáticas. Né? A gente já faz isso automático. Por isso que agora vem o processo de conscientizar. É puxar o freio de mão toda vez que for acontecer. Vai acontecer, peraí, calma. O adolescente lida assim, mas o adulto, fala comigo. Não adianta. Você vai brigar pra quê agora? Não. Vai chorar, vai gritar? Não. Eu vou conseguir me estabilizar emocionalmente, eu vou conseguir melhorar os meus recursos. As feridas emocionais, elas foram criadas no eu criança, não é isso? Não é? Aconteceu em algum momento, não aconteceu? Todos passamos, mas temos muito processo de carência, muito processo de manipulação, temos muito processo de coitadinho de mim. A gente não vê, não tem aqui dentro? Bastante processo. Esses processos, eles foram adquiridos, eles foram construídos na infância. Não dá para desconstruir o que foi construído. Dá para evoluir. Entendeu? Não dá para desconstruir. Como eu vou desconstruir algo que me formou? Mas eu posso evoluir. Eu posso dar maturidade a ele. Com certeza. E aí...
eu tenho que encarar, eu tenho que começar a perceber as minhas feridas emocionais, começar a conscientizar, começar a conversar comigo mesmo. Porque esses recursos, eles são recursos que me ajudam a sobreviver, me ajudam a lidar com a dor, me ajudam a caminhar a cada dia. Só que se eu começar a conversar com a minha criança, eu vou ter esses recursos, só que mais maduros, novos recursos, novos recursos, novos recursos, porque eu estou conversando comigo mesmo agora. Mariel, se você é muito carente, para de ficar querendo ligar para todo mundo, você é muito carente, para de querer, né? Ah, Mariel, se você é muito egocêntrico, dá uma baixadinha, calma, os outros também querem falar, né? Você tem que começar a escutar mais. Eu estou me tratando, eu estou falando de mim, é sério, você entendeu? Só que se eu não conversar comigo, cara, eu não vou me entender. Eu tô pegando do meu dia 40 minutos para conversar comigo. Isso é muito louco. Essa reunião ela veio nesse momento na minha vida. Não vou falar que eu tô correndo, que seria uma grande mentira. Um dia eu caminho, o outro eu faço trotinho, mas 40 minutos todos os dias eu tiro para mim. Eu preciso saber quem eu sou um pouquinho mais. Se nós não fazer esse treino mental conosco todos os dias, essas feridas elas vão aumentar. Talvez esses recursos, é o que eu acredito, eles vão ficar inviáveis e a gente vamos ter aí mais problemas. Porque o que pode muito acontecer é vir traumas agora. Qual recurso você tem hoje? É o seu recurso imaturo ou é o seu recurso maduro? Porque você está lidando com recursos ainda infantis hoje. E agora, e os novos? Como que você está lidando hoje? Com os mesmos recursos infantis. Falando que eu me identifico muito com isso, não sei vocês. Voltamos. Hã? Por isso que voltamos para o fim da fila. Mais ou menos. Desculpa o modo de dizer. Pode falar. Gabriel, boa noite novamente. É só para concluir um negocinho aqui que me chegou ao interesse meu. Eu acho muito legal o TRE, que é terapia racional emotiva, né? Certo. Isso é bem bacana. Mas o que você acha de uma terapia comportamental cognitiva, que é ao longo prazo, em vez do TRE, que é o curto? Essa eu já respondo. Se liga só. Pra gente poder focar nisso daqui, tá? Tá. Descobrir o momento. Qual o momento que te traz solidão? Puta, o que acontece que eu fico tão me sentindo sozinho às vezes? O que está acontecendo isso? Aí você vai ver que você tem um processinho de carência, rejeição aí dentro. Tenta se visualizar. Abandona. Mas como assim me sentir abandonado? Dá um vazio, parece que não tem ninguém. Sabe? Abandono. São sensações diferentes. A gente não vem como sentimento, ela vem como sensação. Desde o começo está falando. Não é a manipulação. A manipulação, ele realmente ele é carente, ele é dependente afetivo, ele é tudo. Ele não tem outra forma de ter a atenção do outro, de ter o afeto do outro, sem ele fazer o show dele. Né? Verdadeiros personagens. Eu vou para a igreja, se você me der a Bíblia, eu viro pastor lá, filha. Você entendeu? Ainda faço a vitamina e falo aleluia. É verdade. Você vai no Farol, você é um mendigo que veio da Bahia, tá precisando ir embora de novo. Mata a mãe, não sei quanto. Mata a mãe morreu. E no emprego, você vai no emprego, você chegou atrasado, você fala, acabei de levar meu filho no hospital. Você nem tem filho. Você entendeu? É verdade. Humilhação. Começa a perceber o que faz te sentir muita vergonha às vezes, do nada. Uma fala, uma atitude do outro. O que eu fico... Você entendeu? Então é vergonha. Você tem que começar a focar no que é a dor mesmo, né? A traição, né? A baixa autoestima, né? Porque a pessoa ela fica competitiva. Quando eu começo a ficar competitivo e lutar com ela, com tudo, vai lá, vou lutar com a Fabiana com os horários das crianças, vou lutar com a Fabiana com o horário que ela tá ali, porque eu quero competição, eu quero a atenção dela.
Porque eu já não confio mais, eu tenho medo. Eu falo, se a atenção não for pra mim, vai ser pra outro, ó. Se não tá dando atenção pra mim, tá dando pra outro. Mesmo que nós não vá fazer nada, mas eu quero que fique aqui, ó. Aqui. É, aqui. Vamos pra reunião? Vamos junto. Mais ou menos isso. Competitividade, agilidade, sedução, né? Nossa, como que agora ela tá mais uau, né? Tá colocando umas roupinhas legal, né? Arrumou, tá andando melhor e tal, né? Tá com umas falas mais gostosas. Nossa, como, né? Atualizadora. Não, ela tá com medo. E essas são as feridas emocionais, tá bom? Eu não sei se vocês interpretou da forma que eu queria passar. É o que eu falei pra vocês, é um material novo pra mim ainda. Eu tô estudando bastante ele. Achei super legal, me identifiquei bastante. Diz a Cida que todos nós passamos esse processo, né? Ela é uma pessoa que estuda mais, tem mais percepção disso, mas uma grande maioria tem esses dois, que é o abandono e a rejeição, tá? Uma grande maioria sofre por eles. E aqui é privilégio, né? Manipulação um, humilhação outro, mas uma grande parte, né, encara essa solidão, esse vazio, essa rejeição, tá bom? Eu queria agradecer a presença de vocês por estar me ouvindo aqui, tá? Eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Eu posso dizer que eu aprendi muito, tá? E obrigado a todos. Se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, fora o meu amiguinho aqui, que só ele falou. Tem mais alguém? Pode falar. Eu estou em dúvida na manipulação. Quando você faz uma manipulação, para o bem, é errado. Não, mas quem falou que eu estava falando de manipulação pro mal? Isso eu queria entender. Mas é manipulação pro bem também. Vou lá enganar as crianças ali para ficar sozinho com ela. Porra, oi. Mas ó, preciso que ela veja que eu fiz alguma coisa. Eu preciso ser o fazedor. Entendeu? Poderia ter sido feita uma manipulação do bem, mas não deixa de ser manipulação. Não é o problema, você não está entendendo, do manipulador não está no outro, está nele mesmo. A gente coloca muito o manipulador como contador de história, né? O cara que mente e tal. Mas quem que é o maior prejudicado? Quem não quer aprender. Hã? Ele mesmo. Por quê? Quem não quer aprender, Está se enganando a si próprio. não quer nada com nada. Não quer Sabe qual que é o maior problema do manipulador? É quando ele começa a acreditar nas suas mentiras e ter certeza. Não é quando ele está inventando, é quando ele começa a acreditar mesmo. Da mesma forma, quando você começar a acreditar na solidão mesmo, no vazio mesmo. Você entendeu? Por isso que tem que sair desse processo. O que eu queria passar é isso. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Eu espero que nós saímos daqui com um pouquinho de informação. Tá bom? É isso aí.